Pessoal, o assunto que eu escolhi para falar hoje com vocês é o assunto se a gente pode se apoiar nos milagres. O que a Torá acha dos milagres? Se a gente for ler a Torá, a gente vai ver que na Torá tem muitos milagres, certo? Desde a época de Abraão Avinu até o final da Torá e mesmo no Tanakh, certo? No livro dos profetas, tem muitos milagres. E a pergunta é, qual que é a visão da Torá sobre os milagres? Será que a gente pode se apoiar nos milagres, não se apoiar nos milagres? Vamos ver o que a Torá fala sobre isso. Então, antes de mais nada, eu queria, mesmo que existiram milagres, e os milagres fazem parte da nossa história, como a saída do Egito, as 10 pragas, Kriyat Yam-Suf, a abertura do mar, mas nós, como pessoas particulares, a gente pode se apoiar em milagres? O povo de Israel pode se apoiar em milagres? Sim ou não? Então é o seguinte, existem vários lugares no Talmud que a Gemara fala o conceito que a pessoa não pode se apoiar em milagres. A pessoa, o povo, não pode se apoiar em milagres, certo? E a gente vai entender por que não, mas eu quero trazer para vocês alguns lugares que a gente vê esse conceito. Então vamos lá. O primeiro lugar, o Talmud Yerushalmi, certo? O Talmud Yerushalmi ele traz que está escrito no Pasuk Lo tenasun et Hashem Elokechem, que a pessoa não pode testar Hashem, ou seja, a pessoa não pode colocar Hashem num teste. O que significa colocar Hashem num teste? A pessoa não pode chegar e falar para Hashem, olha Hashem, eu vou fazer uma coisa perigosa, vou fazer alguma coisa que só um milagre vai me salvar, porque nem sempre vai acontecer um milagre. De onde a gente aprende isso? De uma coisa bem simples. Vocês sabem que no Beit HaMikdash tinha um korban chamado Lechem Apanim. Um dos sacrifícios para Hashem que não era de carne, era de pão de trigo, era o Lechem Apanim. O que era Lechem Apanim? Lechem Apanim era algumas halot que o Kohen colocava elas uma vez por semana, certo? E tirava elas na outra semana. Todo Shabbat iria lá, colocava Lechem Apanim, e no outro Shabbat ia lá e tirava. No Shulchan. No Shulchan. Ele colocava no Shulchan, certo? Um dos keilim do Mizbeah, do Mishkan, do Beit HaMikdash, é chamado de Shulchan, uma mesa. E ele ia lá, toda semana, colocava o Lechem Apanim. O Lechem Apanim ficava lá uma semana, e na outra semana ele ia lá e tirava. E sempre tinha um milagre. Qual o milagre? Que o Lechem Apanim, do jeito que ele era colocado, assim ele era tirado. Os Kohanim depois comiam esse pão, certo? Ele dava um abrahá, cada um comia um pouquinho, e ele fazia a pessoa se satisfazer bastante. Só que o milagre era que o Lechem Apanim, esse pão, ficava durante uma semana em cima do Shulchan, em cima lá do Shulchan, da mesa do Beit HaMikdash, e ele não apodrecia. Não endurecia. Ele não ficava velho. Ele continuava um pão fresquinho e quentinho, desde o jeito que ele, do mesmo jeito que ele entrou. As 12 halot? Sim, as 12 halot. Lechem Apanim. E a Mishnah fala pra gente que o Shulchan, a mesa na qual era colocada os pães, ela não era de prata. E a pergunta é por que ela não era de prata. Explica o Talmud que a mesa não era de prata pelo fato que a prata ela tem alguma coisa dentro dela, alguma substância dentro dela, que ela vai acabar estragando o pão. Ou seja, o pão em contato com a prata direto durante uma semana, mesmo um dia, o pão vai acabar se estragando, vai acabar recebendo um gosto que ele não deveria receber. Para evitar isso, fizeram Lechem Apanim, o Shulchan de Shaish, de mármore. Por isso o Shulchan ele era de mármore. Talvez mesmo que a prata é mais caro, é mais bonito, não fizeram o Shulchan de Kesef, de prata, para não estragar os pães. E a pergunta surge. A Gemara mesmo faz essa pergunta. Peraí, você me fala que tem um milagre, que o pão ele era tirado do mesmo jeito que era colocado. Ou seja, quando você tirava o pão, ele estava fresquinho, quentinho, do jeito que ele foi colocado. Então o que muda se a mesa era de prata ou de mármore? O milagre ia acontecer. Fala o Talmud Yerushalmi, Ein somchim alanes. A gente não pode se apoiar no milagre. Milagre está ótimo. Tinha um milagre, o milagre acontecia, tudo bem. Mas a gente se apoiar no milagre, a gente não vai se apoiar. A gente vai fazer aquilo que a gente tem que fazer para tentar manter o pão da melhor maneira possível. Vamos fazer a mesa de chás de mármore, porque a gente não quer se apoiar no milagre. A gente está vendo toda semana o mesmo milagre acontece. Não importa. Nós não podemos nos apoiar no milagre. E mais ainda a gente vê no Beit HaMikdash. Eu escrevi na folhinha que eu mandei para vocês no WhatsApp qual que era o contrato que o Beit HaMikdash fazia com os fornecedores de vinho.
Sabe que no Beit HaMikdash, com todo o Korban, tinha Nessachim. O que era Nessachim? Nessachim eram vinho que jogavam no Mizbeach, quando faziam um sacrifício. Pegavam um animal e sacrificavam ele em cima do altar do Mizbeach, também jogavam vinho no Mizbeach. Agora, tinha fornecedores que forneciam o vinho para o Beit HaMikdash. E está escrito na Mishnah Masechet Shkalim, certo? Mishnah Masechet Shkalim fala que os tesoureiros do Beit HaMikdash faziam um contrato com os fornecedores de vinho. Olha o contrato que eles faziam. Eles falavam para ele o seguinte: escuta, se o vinho vai estragar, a gente está comprando o vinho de vocês, estamos comprando agora, vamos falar 10 barris. Se o vinho vai estragar, se o vinho vai ficar vinagre, a perda é de vocês, eu não vou pagar por esse barril. Certo? Um contrato bem inteligente. Os tesoureiros do Beit HaMikdash, eles falavam para os fornecedores: vocês estão fornecendo para a gente vinho, a kol tovei a fé, mas saiba que se o vinho vai ficar aqui no estoque e ele pode chegar a estragar, se ele for estragar, a perda é de vocês, a perda não é nossa. O prejuízo é de vocês, eu não vou pagar, vou ter um crédito desse barril. Pergunta a Gemara de novo. Pessoal, no Beit HaMikdash tinha um milagre que nenhum barril de vinho estragava. Nenhum barril de vinho estragava. O vinho podia estar lá há 50 anos, ele ia estar bom do mesmo jeito que estava no começo. Não se apoiava nos milagres. Então, a mesma resposta. O Beit HaMikdash, os tesoureiros do Beit HaMikdash, não só na parte espiritual, mesmo na parte financeira, não se apoiavam em milagres. Certo? Não se mesmo financeiramente falando, eles não se apoiavam nos milagres. Apesar que o vinho em particular diz quanto mais velho melhor, né? Sim, mas quanto mais velho melhor, mas às vezes ele ia acabar estragando, então Claro. Eles faziam um contrato: olha, se estragou, o que estragou não faz parte da nossa compra. E agora, olhem só, mais ainda interessante, pessoal. Se a gente for pegar a Torá e for ver a Torá, principalmente no Sefer Bamidbar, certo? O quarto livro da Torá, a gente vai ver que a contagem do povo de Israel sempre volta. Hashem fala para Moshe: conte o povo, conte o povo, conte o povo. Por que contar o povo tantas vezes? Qual que é o motivo dessa contagem? Então o Ramban, um dos grandes comentaristas da Torá, o Ramban, em Sefer Bamidbar, ele faz essa pergunta. Ele fala: não entendo por que tantas contagens. Fala o Ramban uma resposta fantástica, pessoal. Fala o Ramban o seguinte, Nachmanides. Eu vou ler para vocês em hebraico e traduzir parte em hebraico. שהמלכות עושה בבואם למלחמה, כי זה הדרך שהמלכות עושה בבואם למלחמה, כי עתה היו מזומנים להיכנס לארץ ולבוא במלחמה עם מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן, ועם השאר כולם, והיו משה והניסים צריכים לדעת המספר חלוצי צבא המלחמה, וכן מספר כל שבט ושבט, כי התורה לא תסמוך על הנס. Fala o Ramban, sabe por que fazer uma contagem? Porque agora a gente está no deserto. Estamos prestes a entrar na terra de Israel. Na terra de Israel tem 7 povos, certo? A gente precisa conquistar os 7 povos. Então a primeira coisa que eu preciso saber é qual que é a contagem do meu exército. Eu quero contar o meu exército para ver quantos soldados eu vou ter, para poder me organizar como entrar na terra de Israel para conquistar a terra de Israel, certo? Para ir contra esses povos que estão vivendo lá. Porque a Torá não vai se apoiar no milagre. Mesmo que a conquista da terra de Israel, ela foi um milagre, como o Pasuk fala que uma pessoa, um judeu, ele perseguia 1000, 1000 perseguiam a 100.000 e assim por diante, certo? Quer dizer, Echad Mikem Revavá Erdov, uma pessoa só, ele perseguia vários e vários do outro povo. Mesmo assim, fala o Ramban, na Torá não se apoia nos milagres. Moshe Rabbeinu, Hashem fala para Moshe: conta ao povo de Israel, saiba quantos soldados você tem, para organizar eles da melhor maneira possível, para fazer um combate da melhor maneira possível, porque a gente não quer se apoiar nos milagres. A gente vai entender por que não se apoiar nos milagres, mas a gente já viu que em várias coisas a gente não se apoia no milagre. Numa mitzvah, por exemplo, a gente não se apoia no milagre, como que é a situação do Lechem Apanim. Mesmo que o Lechem Apanim, o pão, que era uma mitzvah, uma coisa espiritual, e o milagre acontecia sempre. Não, a gente vai fazer a mesa de mármore, porque a prata vai estragar o Lechem Apanim. Financeiramente a gente não se apoia no milagre. O Beit HaMikdash fazia um contrato com os fornecedores de vinho, para não perder, mesmo que milagrosamente os vinhos não estragavam. E também de uma maneira de um povo, um exército, uma guerra, a gente, mesmo que a gente está vendo os milagres acontecendo, a gente não pode se apoiar nos milagres,
a gente precisa fazer as coisas de uma maneira natural, o máximo que a gente consegue. O que não consegue, às vezes vem um milagre e salva a gente. Mas a gente tem que tentar o máximo possível fazer as coisas de uma maneira natural. Mas aí faz parecer também que você não acredita no milagre. Não, você acredita no milagre, mas a Torá fala para você, não se apoia no milagre. A gente vai entender por Mas que é como não. se você está ajudando Você precisa Ficar ajudar mais fácil para ter um milagre. para o milagre ser mais fácil. É. Deixa o milagre acontecer. Né? Mas na verdade você nem quer que o milagre... Se o milagre não acontecer, melhor ainda. Isso que a Torá vem e fala, a gente tem que entender por quê. Qual que é o motivo disso aqui? Tem que ter conseguir o objetivo, mas sem o milagre. Tentar sem o milagre. Agora olhem só, pessoal. Será que a pessoa, uma das perguntas que a gente fez aqui, será que a pessoa pode ficar num lugar perigoso? Será que é permitido a pessoa ficar num lugar perigoso? Ir para um lugar perigoso. O cara quer fazer um passeio no Irã. Ele pode fazer um passeio no Irã? Ele pode fazer um passeio no Iraque? O cara quer ir para a Síria. Pode ou não pode? Só para ler, Então, olhem só, eu vou ler para vocês. Mas já destruíram tudo. Deixa eu achar aqui, eu vou ler para vocês uma Gemara, algumas Gemarot muito interessantes que falam sobre essa situação, certo? A Gemara em Masechet Shabbat, página 32a, fala o seguinte, que Leolam al ya'amod adam bemakom sakana, lomar sheosim lo nes, shema ein osim lo nes, וגם אם עושים לו נס מנקים לו מזכויותיו. Fala a Gemara em Masechet Shabbat, certo? A pessoa nunca deve ficar num lugar perigoso, porque às vezes não vai acontecer um milagre com ele. Às vezes ele vai acabar morrendo, ele vai acabar se machucando. E mesmo se vai acontecer com ele um milagre, não é bom, porque ele vai perder méritos do Olam Abba dele, méritos do paraíso dele ele vai perder, certo? Ele tem uma recompensa garantida no Olam Abba. Se vão fazer para ele um milagre nesse mundo, ele vai perder parte da recompensa dele do Olam Abba. Então, é melhor a pessoa não ficar num lugar perigoso. E a Gemara em Masechet Tanit, página 20b, conta pra gente o seguinte, que tinha uma ponte que estava muito perigosa na cidade de Nahardea, que era a cidade onde viviam Shmuel, Rav também, certo? E Rav e Shmuel nunca passavam nessa ponte. Mesmo que essa ponte ficou 13 anos, ela já estava 13 anos de pé, e todos os caminhões passavam lá todo dia, mas sempre o noticiário falava, ponte tal, está prestes a cair. As pessoas passavam. Rav e Shmuel, eles sabiam, eles estavam vendo que a ponte estava... Ela estava 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eles vendo que ela está aguentando. Mesmo assim, eles nunca passaram nessa ponte. Nunca passaram nessa ponte por quê? Por causa do perigo. Só que a Gemara conta uma história interessante. Fala a Gemara que uma vez Rav Shmuel estava andando com um outro rabino chamado Rav Ada Barahava, certo? Rav Ada Barahava estava passeando com o Rav Shmuel. Aí eles chegaram naquela ponte. Aí Rav falou para Shmuel, olha, vamos dar a volta, certo? Não vamos passar aqui em cima da ponte, vamos dar a volta. Shmuel falou para ele, não. A gente está aqui com o nosso amigo Rav Ada Barahava. Ele tem muitos méritos. Ele é um tzadik. A gente pode passar com ele, que tá tudo tranquilo. E passaram com o Rav Ada Barahava e tudo ficou bom, certo? Depois a Gemara conta uma outra coisa. Olhem só o que a Gemara conta. Esse Rav Ada Barahava, que ele era um Hassid, era um tzadik muito grande, Ravuna, certo? Ele tinha vinho em uma casa. Ravuna, ele era comerciante de vinho, certo? Tem uma Gemara interessante que a Gemara conta que o vinho de Ravuna, ele tinha 400 barris de vinho, todos eles estragaram. Aí vieram os rabinos para ele e falaram para ele, Ravuna, faça tchuvá, todos os teus 400 barris de vinho estragaram, faz tchuvá. Ele falou, eu fazer tchuvá? O que eu fiz de errado? Ele falou, você está culpando a Hashem? Você acha que a Hashem vai te dar um castigo desse sem você fazer nada? Aí ele perguntou para eles, vocês escutaram alguma coisa? Algum lachonará vocês escutaram de mim? Me falam o que vocês escutaram para mim poder consertar. Não, a gente escutou que o senhor não está pagando o seu funcionário. Ravuna tinha um funcionário que trabalhava nos campos, no vinhedo dele, e o funcionário recebia, em hebraico a gente chama isso de aris, acho que em árabe também. O que é aris? Ele recebe 20, 30... Não. Aris, ele recebe comissão. Ele faz toda a colheita. Aris é noivo. Ele cuida de toda...
ele cuida de toda a colheita, tudo mais, ele trabalha no campo e recebe 20, 30, 40%, depende do aris. Então falaram para Ravuna, olha Ravuna, a gente escutou aí na sinagoga que você não está pagando o seu funcionário, o seu aris, você não está dando a comissão para ele. Ravuna falou, o quê? Esse meu funcionário, ele é um ladrão. Ele, em vez de pegar, a gente combinou 30%, ele pega 60%. Você quer que eu vou pagar para ele mais 30%? Não vai sobrar nada para mim. Falaram para ele, Ravuna, aquele que rouba do ladrão também é um ladrão. Você tem que pagar para ele aquilo que você combinou, não importa se ele está te roubando ou não. Aí Ravuna realmente fez chuvá, e a Gemara conta que os 400 barris que ele tinha de vinho ou voltaram a ser vinho, ou o preço do vinagre subiu e ele vendeu o vinagre a preço de vinho. Assim a Gemara conta. Ravuna queria salvar o vinho dele. O que ele fez? Ravuna estava com aquele outro rabino, nosso amigo Ravada Barahava, que ele passou em cima da ponte. Ele falou, Ravada Barahava, vamos entrar aqui na nossa casa, aqui na casa que está prestes a cair. E eles ficaram lá na casa, começaram a conversar. A casa estava prestes a cair. E Ravuna começou a puxar papo, conversar com ele de Divrei Torá, até que os funcionários acabaram de limpar, de tirar todos os barris daquela casa. Quando tiraram os barris, Ravuna falou para ele, vamos embora, vamos sair. Saíram, pá, a casa caiu. Aí Ravada Barahava ficou bravo. Falou, peraí, você tá... Não é assim também, você não pode... Assim, mas assim agora conta, você não pode me usar pra... Quem falou que ia acontecer um milagre? E, Bemet, pessoal, assim você com o Shulchan Aruch. O Rambam posek, Asur la Adam la'avor tachat kir natui ou al gesher ha'ua. A pessoa não pode passar embaixo de uma parede que vai cair, de uma ponte que vai cair, certo? E todos os outros lugares que tem perigo, a pessoa não deve passar lá. E não só que não deve passar lá, ele também não pode levar uma outra pessoa, mesmo que ele sabe que a outra pessoa tem zhuyot e tem méritos. Não, você não pode colocar uma outra pessoa naquele lugar. Então a gente vê, pessoal, que é proibido uma pessoa ficar em algum lugar que tem problema. Inclusive, perigo. Inclusive, mesmo se a pessoa está fazendo uma mitzvah, certo? Mesmo se a pessoa está cumprindo uma mitzvah como Shiluach HaKen. Shiluach HaKen, o que é? Espantar a mãe e pegar os filhotes. Conhecem a mitzvah de Shiluach HaKen? Certo? Que tem lá um passarinho que está com os ovos, você espanta a mãe, pega os filhos. E essa mitzvah, a recompensa dela qual que é? Arichut Yamim. Só que a Gemara em Masechet Kiddushin fala que a pessoa não pode subir numa escada que está meio ruim para fazer isso. Mesmo que ele está fazendo uma mitzvah. Porque num lugar que o perigo está muito eminente, dá para ver o perigo, mesmo se a pessoa está cumprindo uma mitzvah, ele tem que ter medo do perigo, não pode se apoiar no milagre e não pode fazer isso. Então mesmo quando ele está fazendo uma mitzvah. Existem algumas halachot no Shulchan Aruch, pessoal, que falam pra gente que existem coisas na halachá que a proibição delas não é uma proibição haláchica, é uma proibição por causa do perigo que tem por detrás dessas coisas, certo? Eu vou ler para vocês algumas halachot, eu vou falar para vocês algumas halachot que falam sobre isso, que o problema delas não é a halachá, certo? Não é a halachá, e sim o perigo que está por detrás. Só que a Gemara fala pra gente que sakanta chamira miisura. O perigo, uma coisa que é perigosa, é pior, é mais grave do que uma proibição. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Se você não se converter, você morre. Você precisa se converter ou não? Como assim? Chegar à Inquisição e falar, se não se converter, você vai morrer. Perigo, tá? Se converter para outra religião. É. Não, seguindo esse... Então, tem 3 mitzvot que a pessoa precisa entregar a vida. Somente 3 mitzvot que a pessoa ela tem que entregar a sua vida e não transgredir elas. Fora essas 3 mitzvot, tudo que chega a um goi e fala pra você, ou você transgride, ou você pode transgredir. Mas se é uma coisa global do povo inteiro, aí já é um problema. Quais são as 3? Avodah Zarah, não fazer idolatria. Gilui Arayot, não cometer adultério. E Shfichut Damim, não fazer assassinato. Certo? Fora, por exemplo, chega um goi e fala, ou você faz Hilul Shabbat, você transgride o Shabbat ou o ultimato, a pessoa pode transgredir o Shabbat. Ou você come taref ou ultimato, pode comer taref. Certo?
Mas, ou você faz idolatria, ou você faz adultério, ou você faz assassinato. Relações proibidas, adultério, não só adultério, todas as relações proibidas. Gilui Arayot, a gente chama isso aqui. Como se fala Gilui Arayot em português, relações proibidas. Bom, pessoal, existem algumas halachot no Shulchan Aruch que a proibição que elas têm é o perigo que está por detrás delas. Eu vou ler para vocês, vou falar para vocês algumas. Por exemplo, não comer carne e peixe juntos. Já ouviram falar que não pode comer carne e peixe juntos? Já ouviram falar disso aqui? Sim. Problema de pele. Hã? É problema de pele. Problema de pele. De pele? Não, mas agora fala que é um perigo, certo? Agora, carne e leite é proibição da Torá. Carne e peixe no mesmo prato é perigo. Não é uma proibição. Não está escrito na Torá não pode comer carne e peixe. Mas é um perigo. Tem um perigo de vida por detrás disso aqui. É mais perigoso, é mais grave do que a proibição. E peixe com leite, pode ou não pode? Depende de quem. Depende de quem. Depende de quem. Peixe com leite, pode ou não pode? Efshá, Badat Yerushalayim e Efshá. Então, Meritime. peixe com leite. É peritime. Peixe caché pode. Peixe kasher, leite kasher. Pode comer os dois O problema juntos é que ou não o peixe é pode? carne, é meritime. Problema de meritime. Então, está escrito no Beit Eu Yosef. queria saber, porque se eu souber. Então, no Beit Yosef está escrito que a pessoa não deve comer peixe e leite juntos. O Beit Yosef é o rabino do Sefaradim, Rabi Yosef Karo Shulchan Aruch. Vem o rabino dos Ashkenazim Uremá e fala pra gente, pessoal, tem aqui um erro de impressão no Beit Yosef. Porque em vez de escrever peixe e carne, ele escreveu peixe e leite. Mas a intenção dele era falar de peixe e carne, que é isso que está escrito na Gemara. Mas peixe e leite pode. Então nós, os Ashkenazim, comem peixe com leite. Os Sefaradim não comem peixe com leite. Agora, um negócio interessante, tem a pizzaria que é Beit Yosef, justamente a pizzaria Beit Yosef tem pizza de atum com queijo. Com queijo, a Beit Yosef. Com e queijo? a Badat Yerushalayim Ló. Vai entender. Então, porque queijo com leite é mais fácil. Manteiga com peixe, por exemplo, já é mais fácil. Queijo com peixe talvez já é mais fácil. É meritime também. O problema maior é o leite mesmo, cozinhar um peixe no leite mesmo. Com queijo tem gente que permite, com manteiga tem gente que permite. Perigo de vida. Não pode o peixe com a carne, só... Tá escrito, então, o Rav Ovadia fala que ele traz em nome do Rabino Bachie, tá escrito no Rabino Bachie que isso dá lepre. Da lepre na pele. Lepra. Bom, tem gente que come, tem gente que não come. Eu vou dar para vocês outros exemplos. Água que ficou descoberta a noite inteira. A pessoa deixou um copo de água ou uma garrafa de água aberta. Pode ou não pode beber a água de manhã? Matecas é banhada. Então, na Gemara está escrito que não pode. Qual o motivo? O motivo é um motivo grave, pessoal, e é um motivo que acontecia. Uma cobra pode entrar na água e jogar o veneno dela na água, e se você vai tomar essa água de manhã, fala o Tosafot, hoje em dia não tem mais cobras entre nós. Isso que eu falar. Não tem mais cobras entre nós, então pode. Mas tem Certo? moscas, né? Porém, quem vai de acordo com a Kabbalah ainda não toma uma água que ficou aberta a noite inteira. Mas, de acordo com a halakha simples, dá para facilitar nesse assunto. Uma cebola descascada ou um limão, uma coisa mais forte, limão, cebola, alho, que ficou descascado por muito tempo, por uma noite inteira, também não se deve usar. Também não se deve usar. Mas se você colocar na geladeira... Se você colocar na geladeira com saco fechado, é melhor. Mas, se ela ficou descascada a noite inteira e ficou aberto, a pessoa deve evitar de usar. Colocar uma... Perigo. A gente não sabe, tem um perigo. Tudo bem, da água você explicou, pode vir uma cobra antigamente. Esse do, Tem algum da perigo, cebola, algum qual ruachrá, algum espírito ruim que está por detrás disso aqui. Colocar uma moeda na boca. Pode se engasgar. Ou problema de engasgar, ou também tem alguma coisa na moeda que ela dá para a boca, que a halakha fala que a pessoa não deve colocar uma moeda na boca, mas também problema de engasgar, está escrito na halakha que não pode colocar moeda na boca. Água do suor, uma pessoa que coloca água do suor e
Esse negócio cai de, na boca. de dormir do lado virado da. Você não pode dormir virado pra porta. É secular. Isso aqui é Secular. Secular. por causa que você coloca o morto com os pés para a porta. Negócio de luto, negócio. Mas não pode, não. Melhor não. Mesma coisa que você não pode Os dar de faradim não meia gostam, também. quando os faradim servem assim, aí é problema. O Assur, uau, Zeca, também não pode dar de meia. Hã? Andar de meia também, as pessoas- Armário aberto é baiar também. Esse modo virado. Armário aberto, dormir de armário aberto. Olhem só, uma alahá importante que eu vou falar para vocês. Uma pessoa aluga uma casa, ele vai lá, estou falando em Israel, ele coloca a mezuzot na casa, e agora ele quer sair da casa, alugar um outro apartamento. Tem que deixar. Mas ele colocou todas as mezuzot já bonitinho naquela casa. É um perigo de vida tirar as mezuzot. Se for um judeu, sim, mas se for um... Não, se um goi for entrar na casa, aí você deve tirar. Mas um judeu você não tem. Mas se um judeu vai entrar na casa, você não pode tirar as mezuzot. Não importa se é em Israel, se é no Brasil, não importa. Se vai entrar um Yehudi na sua casa, você não pode tirar as mezuzot de lá. Comida que ficou embaixo da cama a noite inteira, não pode comer ela. Também tem perigo, tem algum ruach ra por detrás dessa comida. E camuvar as mãos de manhã antes de fazer Netilat Yadayim, se elas tocam no olho, se elas tocam no... Você ia falar do suor da boca. Suor, não engolir suor, que também tem alguma coisa perigosa. Tem alguma coisa perigosa no suor e a fé modo. Agora, pessoal, olhem só. A gente falou então que a pessoa deve evitar de fazer coisas perigosas e a gente viu algumas alachot que falam sobre isso. Eu vou contar para vocês algumas historinhas da Gemara que a gente vai ver nessas historinhas justamente um conceito um pouco diferente disso que a gente viu. A Gemara conta pra gente a seguinte história. Existia um rabino chamado Rabi Hanina ben Dosa. Deixa eu achar aqui só. Acho que tá aqui. Rabi Hanina ben Dosa. A Gemara fala que tinha um lugar lá na cidade de Rabi Hanina ben Dosa que tinha lá uma cobra, certo? Uma cobra, um escorpião. E essa cobra, eu acho que até a gente leu, quando a gente estudou Gemara juntos, a gente estudou essa historinha. Na casa, acho que do Rui Michel, certo? E essa cobra estava prejudicando todas as pessoas, não sabiam o que fazer. Falaram, olha pessoal, vamos chamar aqui o nosso grande rabino Rabi Hanina ben Dosa, que ele é um grande tzadik, ele vai saber o que fazer. Chegou Rabi Hanina ben Dosa e falou, me mostrem aonde é o buraco da cobra. Mostraram para ele, ele foi lá, colocou o calcanhar dele naquele buraco, deixou lá o calcanhar parado, certo? A cobra saiu, mordeu o Rabi Hanina ben Dosa e a cobra morreu. A cobra morreu, certo? Aí pegaram a cobra, colocaram ela no ombro, levaram ela para o Beit HaMidrash. E Rabi Hanina ben Dosa falou para todo mundo, olha pessoal, olhem meus filhos, não é o pecado que mata, não é a cobra que mata, é o pecado que mata. Porque eu coloquei o meu calcanhar no buraco, a cobra me mordeu e torção e salvo, e ela que morreu. Então quem mata não é a cobra, é o pecado. E eu, Baruch Hashem, que não tenho pecados, não morri. Assim a Gemara fala Rabi Hanina ben Dosa. Que pergunta a gente tem que fazer contra a atitude de Rabi Hanina ben Dosa? Qual é a pergunta que a gente tem que fazer, pessoal? Até agora, se ele se botou numa situação de perigo, ele se colocou num milagre. A Gemara contra uma outra história de Nahum ish Gamzu. Nahum ish Gamzu, deixa eu ver se eu trouxe essa historinha aqui. Ele tinha numa casa vários e vários kelim, e ele estava com medo que a casa ia cair em cima dos kelim dele. Então ele ficou na casa até os alunos dele tirarem todos os kelim da casa. Ele pediu para ficar lá. Nahum ish Gamzu, ele não podia se movimentar, ele não andava, não enxergava, certo? Ele ficou assim. Nahum ish Gamzu, um grande rabino, professor de Rabi Akiva. Kelim. Pediu para tirar os kelim. Todos os kelim, todos os utensílios da casa, ele pediu para ficar lá. Me coloquem na casa até tirar tudo. Colocaram ele até que tiraram todos e tudo. Depois que tiraram todos e tudo, ele falou, agora podem tirar minha cama. Quando tiraram a cama dele, a casa caiu. Nahum ish Gamzu se colocou numa situação de perigo e a gente sabe que a gente não pode. E vocês conhecem a história de Nakdimon Ben Gurion? Nakdimon Ben Gurion, eu vou encurtar a história. Nakdimon Ben Gurion, a história dele é a seguinte, ele era uma pessoa muito rica. E na terra de Israel estava com uma fome muito grave, certo? Tinha muita fome, não tinha chuvas, e não tinha dinheiro, não tinha nada mais. Nakdimon Ben Gurion chegou para um cara lá, um goi bem rico, e falou para ele, eu quero que você me empreste
12 poços de água e até o dia tal eu vou te devolver os 12 poços de água. Fica tranquilo, eu vou te devolver. Foi lá o Goi, emprestou para ele pediu um prazo de 2, 3 meses e ele achava que nesses 2, 3 meses ia chover. E ele ia poder devolver o valor, os poços cheios de água para aquele Goi. E passou um mês, 2 meses, 3, não choveu. Chegou no último dia, certo? Aí veio aquele Goi pro Nagdimon Ben Gurion e falou para ele, meu querido, hoje é o último dia, cadê o meu dinheiro? Você falou que se não vai chover, você não vai me devolver os 12 poços, você vai ter que me pagar a dívida, cadê o meu dinheiro? Ele falou para ele, meu senhor, que horas são agora? Meio-dia? Espera, faltam algumas horas. Aí aquele Goi riu da cara do Nagdimon Ben Gurion e falou para ele, eu vou esperar mais algumas horas, não tem problema. Aí Nagdimon Ben Gurion foi pro Beit HaKnesset e falou para Hashem, saiba que o que eu fiz não foi pelo meu kavod, não foi pelo kavod do meu pai, foi pelo seu kavod. Faça o que você precisa fazer. E a Gemara conta que naquele dia choveu, começou a chover, estava um dia lindo, de repente todas as nuvens tal, uma chuva total e os poços encheram e ele devolveu os poços cheios de água para aquele Goi. E a pergunta é como Nagdimon Ben Gurion se colocou numa situação de ele colocou o dinheiro dele em perigo, ele se apoiou num milagre, certo? Como ele fez uma coisa dessas? Então, pessoal, para responder essas 3 perguntas, existem várias respostas. Eu quero falar para vocês 2 respostas. O Rashba, certo? O Rashba, um dos grandes Rishonim, um rabino que viveu 800 anos atrás, ele fala o seguinte, que uma pessoa comum, às vezes vai acontecer, às vezes não vai acontecer. Mesmo se a pessoa está fervendo e tá com uma emuná completa em Hashem, mas como ele sabe que ele é uma pessoa simples, não se apoia em milagres. Mas uma pessoa do nível de Nahum de Gamzu, uma pessoa do nível de Rabi Hanina Ben Dosa, que eles sabem a situação espiritual deles, eles sabem que os milagres acontecem com eles vêm acontecendo, eles podem se colocar numa situação de perigo, eles podem se colocar numa situação que só um milagre salvará eles, porque eles conhecem a situação deles. Assim responde o Rashba.